Bem-vindo a 2022. Até alguns dias atrás a gente criava expectativas a respeito de como seria, do que aconteceria. E hoje o que nós temos é o nosso maravilhoso agora. Eu vou estar lendo com você lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes 11, no verso 4. Eu não sei se você já reparou, nós estamos já chegando no fim do primeiro mês do ano. Alguns dias atrás nós criávamos planos, nós escrevíamos teorias a respeito do que a gente pretendia para esse ano. E eu acredito que, olhando para esse princípio de ano que você viveu, já dá para você ter mais ou menos uma noção do que esperar. Já dá para você perceber se alguma coisa mudou na sua vida ou se você está continuando fazendo tudo de novo. Alguns dias atrás eu preguei aqui que ou a gente está evoluindo ou a gente está morrendo. Todos os dias. Cada decisão que a gente toma nos leva para mais perto de uma evolução ou nos traz para baixo, nos diminui. E eu acredito que nesse pouquinho de ano que nós já vivemos, já dá para você pensar, será que eu comecei com o pé direito, igual as pessoas falam? Será que até aqui o que eu venho vivido, eu tenho progredido? Ou será que eu tenho regredido através das decisões que eu tenho tomado para esse ano? Será que o que eu tenho feito condiz com as coisas que eu falei que eu queria viver esse ano? Eclesiastes capítulo 11, o verso 4 fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Mais uma vez, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Eu quero fazer um monte de perguntas para você hoje aqui. Quero te questionar. Eu comecei perguntando se nesse espaço de tempo que a gente viveu em 2022, se você regrediu ou se você progrediu nas suas decisões, nas alternativas que você escolheu. E se nós pensarmos a respeito do que nós acabamos de ler, quando foi a última vez que você planejou alguma coisa e aconteceu exatamente aquilo que você planejou? Deixa eu te ajudar. Provavelmente nunca. Porque normalmente as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. As coisas não acontecem, por mais que a gente projeta alguma coisa, nunca acontece do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente esperava, porque o futuro não nos pertence. O futuro ele pertence totalmente a Deus. O que nos pertence é simplesmente o agora. E muitas das vezes nós nos pegamos vivendo mais um futuro que não existe do que construindo esse futuro através do que eu tenho feito hoje. E muitas das vezes você vai ver as pessoas falando assim: não, Júnior, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar à obra do Senhor. Não, Júnior, quando o meu salário dobrar, aí eu vou dizimar. Não, Júnior, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. E deixa eu te contar um segredo, é mentira. Toda vez que você parte de uma sentença do quando para o futuro, você está dando uma desculpa a respeito de algo que não vai acontecer. Porque se eu quero me dedicar à obra do Senhor quando eu me aposentar, por que eu não posso me dedicar agora? Se eu quero dizimar quando o meu salário dobrar, por que eu não posso dizimar agora? Se eu vou ser feliz quando eu me casar, por que eu não posso ser feliz agora?
Você entende que é uma procrastinação da qual eu jogo para alguém que nem existe ainda, porque o meu eu que eu vou ser amanhã nem existe ainda. Então eu jogo nas costas dele e falo, te vira. Isso não é projeto. O projeto ele começa aqui e agora. O projeto ele está sendo estabelecido a partir das decisões que eu tomo hoje. Isso é um projeto. O pastor William ele fala assim: esse ano nós queremos inaugurar a igreja. Só que para que esse projeto seja real, ele seja verdadeiro, ele está todos os dias trabalhando ali. Então não seria incrível se a gente chegue no fim do ano e a gente inaugure a igreja. Porque ele está atuante naquilo que ele se propõe, naquilo que ele fala. Aquilo que ele fala condiz com aquilo que ele está fazendo. Ao contrário da pessoa que fala, quando isso acontecer aí eu vou fazer isso. Não vai. Porque se você quisesse, você já estaria fazendo. É uma condicional no futuro quando você fala a respeito do quando uma coisa que nem existe ainda. É a mesma coisa de eu falar, se eu conseguir, é uma condicional. Você está falando que não depende de você. Não é minha responsabilidade a respeito disso. Eu dependo de uma situação que não tem nada a ver comigo e que é totalmente externa. E se essa situação me alcançar, aí vai acontecer. Mas se não, também eu não tenho culpa. E nessa mentalidade, as pessoas elas vivem uma vida onde parece mais que a nossa vida é um acidente. Nós vivemos como se a nossa vida fosse um acidente. Aconteceu, simplesmente aconteceu. E nós não paramos para pensar que a vida ela não está acontecendo, ela está respondendo àquilo que a gente fez anteriormente. O que está acontecendo na minha vida agora é uma resposta do que eu produzi ontem. Eu sou o do Júnior de ontem, eu sou o Júnior do futuro dele. E eu estou dando andamento àquilo que eu comecei no meu ontem. Não existe um projeto sem um andamento. Você pode ter um desejo, você pode ter um sonho de barriga cheia, mas isso não é um projeto. Se ele não começa no meu agora, então isso não é um projeto. Você quer um milagre do futuro, mas você não tem um projeto. Isso não é um propósito. É só algo que eu gostaria que acontecesse. E que eu sei, lá no fundo, que não vai acontecer. Essa questão da gente ficar colocando quando nas coisas é como se fosse um analgésico que a gente toma para que a gente consiga se livrar daquela dor momentânea, sabendo que o efeito dele vai passar e a dor ela vai retornar. Eu comprei o carro dos meus sonhos e parece que a minha dor passou, eu estou tão feliz, só que daqui a pouco vem as contas para pagar. Daqui a pouco vem as despesas de manutenção. Eu descubro que ele bebe violentamente e que o combustível é caro. E aí eu volto para a dor que nunca foi sanada. Simplesmente eu usei aquilo como se fosse um analgésico para que eu não viesse a estar presente aonde eu precisava estar. Tudo fala a respeito de eu estar presente no aqui e no agora. Nós temos muito essa dificuldade, principalmente nós ocidentais. Eu falo porque se você for parar para pensar a respeito dos orientais, são pessoas que eles são muito mais ligadas consigo mesmas. Os orientais eles têm uma ligação muito mais cultural consigo mesmos do que nós. Nós somos pessoas totalmente externas, que se preocupamos mais com o que os outros estão pensando do que com aquilo que nós estamos tendo de nós mesmos. E devido a isso nós vivemos uma vida no piloto automático. Nós fazemos sem saber o porquê que a gente faz. Nós não somos intencionais. A gente simplesmente deixa a vida nos levar e a vida que leve eu. E lá no fim a gente espera que dê tudo certo. Porque no fim sempre as coisas dão tudo certo. Pelo menos é o que as pessoas dizem. E a gente não entende que o simples fato de nós não estarmos presentes
determina que nós vamos viver um futuro e até um presente de insatisfação. Um futuro e um presente totalmente insatisfeito, esperando o milagre de alguma coisa acontecer para mudar a minha vida sem que eu precise fazer nada para isso. Eu falei alguns dias atrás que todos nós estamos a uma decisão de viver uma vida totalmente diferente. Só que para isso nós precisamos ser intencionais o bastante para decidir. Nós precisamos ser intencionais o bastante para entender, para olhar para dentro de nós, perceber aquilo que não está valendo a pena e aquilo que precisa ser mudado. Para que a minha vida ela deixe de ser um acidente e comece a ser intencional. Não é por acaso, não é porque eu sou bonitinho que aconteceu, as coisas aconteceram porque eu plantei e no tempo certo aquilo frutificou. Uma das coisas que nós precisamos entender com relação a Eclesiastes, capítulo 11, que a gente acabou de ler, é que não existe um momento perfeito. Muitas das vezes a gente passa uma vida esperando o momento perfeito acontecer. E lamentavelmente, nunca vai acontecer. Lamentavelmente, nós vamos se decepcionar ao perceber que não vai existir esse tempo. Eu me lembro que a primeira vez que a Agatha pregou aqui, ela ficou totalmente desesperada, porque ela não conseguiu colocar para fora aquilo tudo que ela tinha pretendido. E ela falou para mim que ela estava decepcionada, que ela tinha estudado tanto e não tinha conseguido se desenvolver da maneira como ela queria. E eu falei para ela assim: fica tranquila, é melhor o feito do que o perfeito. Porque nós temos uma mentalidade de que nós vamos começar fazendo as coisas perfeitamente. Eu só vou fazer aquilo quando eu for o melhor naquilo. E a gente esquece que a perfeição, ela vem com o trabalhar. À medida que você faz, quanto mais você faz, mais perfeito aquilo se torna. Não tem como ser diferente. E nesse afã de viver essa perfeição, você fica afogando as suas possibilidades, você fica se afastando de tempos em que você poderia estar vivendo os planos, os projetos de Deus e até mesmo os seus, porque você fala: eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu ainda preciso de mais um curso, eu ainda preciso de mais uma faculdade, eu ainda preciso de mais um dinheiro, eu ainda preciso de um sócio, eu ainda preciso de mais uma pessoa, eu preciso de estar em outro lugar, eu preciso. Sempre você precisa de alguma coisa, porque você nunca vai estar pronto. O que a gente não sabe é que quando Deus ele nos chama, o processo nos prontifica. Quando Deus ele nos chama, Ele não olha para você e fala assim: nossa, que menino perfeito. Ele olha para você e reconhecendo as suas imperfeições, sabendo que o processo é quem vai te transformar. É enquanto você está respondendo ao chamado que Ele está transformando a sua vida. Jesus, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus ele não se importa. Ele se importa se você vai dizer: eis-me aqui. Porque se você estiver disponível, Ele está disposto a transformar a sua vida nesse impasse, nesse período. E quando você chegar no lugar onde Ele te chamou, você olha para trás e fala: nossa, eu não sou mais quem eu era antes. E sem que você perceba, as escamas elas vão ficando para trás. E Deus ele consegue extrair o melhor de você. Não existe um momento perfeito. Existe só o agora. E esse é o tempo que você tem. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é parar de focar naquilo que nós não temos. Júnior, mas eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Mas se eu tivesse aquilo, aí dava certo. A minha vontade, o meu plano. Nós focamos mais naquilo que nós não temos do que naquilo que nós já temos. Nós focamos mais naquilo que nós não temos controle do que naquilo que a gente pode controlar. E esse é o caminho que as pessoas percorrem na reclamação.
Você pode perceber que a pessoa que ela tem a tendência de reclamar, ela vive sempre olhando para aquilo que ela não tem controle. A pessoa ela chega no supermercado e fala: meu Deus, olha o preço que está esse arroz. Também aqueles governantes só roubam dinheiro e não sei o que, por causa que é daquilo, por causa que é disso. E começa a falar a respeito de coisas que estão além da capacidade dela de resolver. A pessoa que ela reclama, ela sempre olha para aquilo que ela não pode controlar. Totalmente diferente daquilo que olha aquilo que ele tem e pensa: o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso multiplicar isso? Qual que é o interesse de Deus com esse recurso na minha vida? Com esse pouco recurso que Ele me dá? Quando nós paramos de olhar para aquilo que nós não temos controle, só resta para a gente olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos. Aí você lembra da palavra que fala assim, que Ele dá pão ao que come e semente para o que semeia. E Ele não deixa faltar semente. Só que aí você precisa tomar a decisão de se você vai cozinhar esse caroço de feijão ou se você vai plantar ele para nascer uma árvore. Porque nós, lamentavelmente, somos adestrados a viver uma vida onde a gente não pensa no amanhã. A gente quer viver simplesmente aquilo que está na nossa frente agora. Amanhã que traga o seu mal. Eu vou comer esse feijão porque eu estou com fome. Foque naquilo que você tem controle. Para de olhar para as nuvens. Para de olhar para o vento. E começa a observar aquilo que está sob o seu controle. É sobre isso que você vai prosperar. Você nunca vai prosperar olhando para as nuvens e olhando para o vento. Mas se você olhar para aquilo que Deus ele te capacitou, para aquilo que Deus ele te comissionou, aí você vai encontrar prosperidade na sua vida. Mas o que é isso de idealizar futuro, Júnior? A gente não pode projetar, não, a gente deve projetar. Só que os nossos projetos devem ser pé no chão. Quando você projeta alguma coisa com relação a futuro, você traça um percurso para que você consiga chegar lá. Agora, quando você sonha, você simplesmente fica falando: podia acontecer isso, né? Podia o Papai Noel descer na chaminé da minha casa e resolver a minha questão, né? Entende? É uma mentalidade totalmente infantil contra uma mentalidade madura. Uma mentalidade madura, ele faz projetos. Uma mentalidade infantil tem sonhos que nunca vão acontecer. Porque ele nunca começa. Ele não sabe discernir o que ele tem para que ele saiba por onde ele vai dar o início. E ele não consegue entender aonde ele quer chegar. Então ele não consegue traçar. Ele não consegue ver o trajeto que ele precisa fazer. E acaba no nada. O que é idealizar então? Esse futuro. É você parar de viver o agora para ficar sonhando com um milagre que provavelmente nunca vai acontecer. É você abandonar as faculdades que Deus ele colocou na sua mão para que você consiga executar as coisas e ficar falando: não, Deus, Ele vai fazer as coisas para mim. Não, Deus, Ele vai resolver. Não, Deus, enquanto isso você, nada. Para que você consiga entender, trazendo para uma questão prática que a gente vivencia todo santo dia. Tem uma frase que a gente sempre ouve das pessoas, elas falam assim: eu não economizo porque nunca me sobra dinheiro. Imagina que você pretende comprar alguma coisa, o sonho da casa própria, ou você pretende viver de renda, e você tem que guardar dinheiro para isso, você tem que investir dinheiro para isso. E a pessoa ela fala assim: eu não economizo porque nunca me sobra. E aqui existe uma grande mentira, porque a pessoa ela está usando a sentença invertida. Nunca te sobra porque você não economiza. A pessoa, ao invés de olhar para aquilo que ela pode fazer, ela fica olhando para aquilo que ela não tem controle. O que você ganha é o que você ganha, e você não tem controle sobre isso. Você não pode chegar no seu chefe e falar: eu quero que você duplique o meu salário.
Mas você tem controle sobre aquilo que você gasta. Você tem controle sobre a maneira como você dirime os seus recursos. Então, quando nós começamos a olhar para coisas que a gente não tem controle, a gente fala, não tem jeito. É por isso que não dá certo. E aí o que acontece? Chega lá na frente, você vê as pessoas que fizeram aquilo que era para você fazer, desfrutando dos seus recursos, desfrutando da sua colheita, e você nem começou a plantação ainda. Então o que vem a ser essa dinâmica aqui, segundo o versículo que a gente leu? Economizar seria como semear, começar a sua plantação. O fato da pessoa falar assim, nunca me sobra, é como a pessoa que fica olhando para o vento e para as nuvens, e esperando que aconteça uma oportunidade para que ele comece a plantar. Quando você fica olhando ali, nunca me sobra, coitado de mim, né? Não tem jeito, não tem uma solução. É como uma pessoa que está olhando para o vento e para as nuvens. E quando você consegue executar o seu plano, seja ele de comprar alguma coisa, ou de investir naquilo que você tanto quer, é como se você estivesse desfrutando de uma colheita. É como se você estivesse olhando para trás e falando, nossa, valeu a pena. Porque eu plantei 1 e colhi 100 por 1. Hoje valorizou, hoje vale a pena, né? Foi um tempo que muitas das vezes eu tive que me espremer um pouco para conseguir, mas hoje vale a pena, compensou todo o esforço que eu fiz. E isso é interessante porque eu trouxe aqui para a questão da economia, mas isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Ou nós viveremos a dor da disciplina, ou nós viveremos a dor do arrependimento. De qualquer forma, nós temos uma dor para viver. Se você vive uma dor de ser disciplinado, de muitas das vezes não fazer aquilo que você quer fazer, porque você sabe que você tem um propósito, você tem uma intenção, né? Os meninos estão interessados em passar em concurso, eles sabem que muitas das vezes eles são convidados para uma festa, eles são convidados para um churrasco, eles falam, não posso, porque eu estou estudando, eu tenho um propósito, eu tenho uma intenção. Então também existe uma dor. Existe uma dor de eu intentar para aquilo que eu quero. Só que por um outro lado, pior do que a dor da disciplina, é a dor do arrependimento. É a dor de você saber que você devia ter feito as coisas certas e agora você desfruta da consequência de ter feito as coisas erradas. Eu devia ter me alimentado bem, agora eu sou uma pessoa doente. Eu devia ter cuidado do meu casamento, hoje eu sou separado. Eu devia ter sido um bom empresário, hoje eu sou falido. Ou você desfruta da dor de viver em disciplina, ou você vai viver uma dor de arrependimento. Isso é uma decisão que nós temos que tomar todo santo dia. Todos os dias você tira o seu pezinho da cama, põe no chão e você decide, hoje eu vou viver em disciplina ou eu vou viver uma vida de arrependimento. Não tem como ser diferente. Júnior, mas é aquela história da vida que não tem problema e que Deus dá tudo na bandeja de ouro? Não existe essa vida. Você veio na religião errada. Te contaram uma história encantada. Você veio lá das histórias infantis, dos contos de fadas, do Felizes para Sempre. Aqui é vida real. Aqui o que nós te ensinamos, aqui o que nós falamos, é aquilo que acontece de verdade. Não adianta eu te falar que saia daqui e amanhã vai viver a sua vida plenamente e vai lá na sua conta do banco que Deus depositou 10 mil reais para você. Não existe isso. Eu tenho que te falar a respeito de que no mundo você vai ter aflição, mas que Ele já te garantiu que Ele venceu o mundo. Então é possível. Existe um caminho. Basta que você siga os princípios que Ele deixou. Há algum tempo atrás eu recebi um questionamento de um marido, e ele falou para mim assim, cristão, ele falou assim, eu não sei mais o que fazer, porque a minha esposa não me perdoa. Eu já mudei as minhas atitudes, eu mudei a minha maneira de ser com ela, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu sou transformado, já pedi perdão, mas ela não me perdoa. O que fazer? Aí eu virei para ele e falei assim, isso é uma autossabotagem.
Você lembra quando que você semeou um adultério no seu casamento? Você está colhendo aquilo que você plantou. E se tem uma coisa que a gente não tem controle na semeadura, é a respeito do tempo. Quanto tempo que vai demorar para que produza frutos? Eu só tenho controle a respeito daquilo que eu planto. Eu não tenho controle a respeito do quanto vai demorar. E eu falei para ele, a única coisa que você pode controlar hoje não é se ela vai te perdoar ou se ela não vai te perdoar. É começar a ganhar tempo e começando a fazer uma nova semeadura. Você não plantou coisa errada? Selecione sementes diferentes dessa vez e faça um novo plantio, que no tempo oportuno, no tempo certo, vai frutificar. Lá em Gálatas 6:7 fala, aquilo que o homem plantou não tem outro jeito, ele vai colher. Não, apesar da graça, apesar das dispensações, a lei da semeadura ela continua vigorando de tão poderosa que ela é. Não tem como ser diferente. Eu fiz coisa errada no passado, Júnior. Colhe as consequências. Seja homem, seja adulto, responda pelos seus atos, mas já começa desde já a plantar sementes diferentes para que você possa colher um resultado diferente amanhã. Não diga que demora demais, porque o tempo não está debaixo do seu controle. Não diga que a pessoa ela tem que te perdoar, porque você não tem a capacidade de mudar uma pessoa. A única capacidade que você tem é de mudar a si mesmo. A única possibilidade que você tem é de mudar os seus próprios resultados a partir do agora. A gente sempre fala que o melhor tempo para plantar uma árvore foi ontem, mas já que a gente não plantou, então é agora. Então não perca mais tempo. A oportunidade é hoje. Esse é o maravilhoso agora que nós temos para viver. Isso é uma coisa que Deus ele tem falado comigo já há algum tempo. E desde o ano passado, um pouquinho para frente do meio do ano, Deus ele vem falando comigo a respeito de colocar em ordem a minha casa. Tinha muita coisa que eu precisava resolver dentro da minha casa. E quando Deus ele fala a respeito de colocar em ordem a sua casa, ele está falando a respeito de trazer uma solução de dentro para fora. Perceba que eu não estou falando a respeito de uma teoria. Eu não estou falando a respeito de uma metáfora. Eu estou falando de colocar em ordem a casa de verdade. Eu tinha móveis em casa que estavam horríveis. E o ano passado eu comecei a arrumar. Eu mesmo comecei a arrumar as coisas. Não entendia nada de tapeçaria, não entendia nada de madeira e eu comecei a arrumar as coisas. Vocês foram na minha casa lá naquele culto de ação de graças, estava tudo iluminado lá fora, mas passou mais de ano, tudo apagado, tudo escuro, parecendo que não morava ninguém. E Deus ele vinha falando comigo, põe em ordem a sua casa. E eu comecei a executar as coisas de pouquinho em pouquinho. Um dia eu conserto uma coisa, no outro final de semana eu conserto outra coisa, no outro final de semana eu conserto outra coisa, no outro mês eu compro os recursos para fazer outra coisa, e quando você menos espera está tudo pronto. E eu comecei a trazer isso para todas as áreas da minha vida. E eu cheguei nesse ano e falei para Esther, esse ano aqui na empresa a gente vai começar a fazer assim, assim, assim. Se a gente investir isso daqui, isso aqui, isso daqui, no fim do ano a gente vai ter tanto, tanto e tanto. Você vai conseguir pagar tais contas em tal mês, em tal mês, em tal mês. E eu tracei um plano, uma estratégia a respeito de tudo o que precisa ser feito durante esse ano, para que a casa esteja colocada em ordem. Porque nós vivemos muitas das vezes um evangelho muito de teoria. Parece que tudo é a respeito da minha vida, da minha cabeça, da maneira que eu penso. Não, Deus ele está falando a respeito daquilo que você age no seu dia a dia. Daquilo que você pega, daquilo que você toca, das pessoas com quem você convive, do ambiente que você vive. Deus ele quer transformar o ambiente. Ele quer uma atmosfera totalmente transformada. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é eu ter coisas simples, coisas baratas que o meu dinheiro pode comprar. Outra coisa é eu viver num ambiente todo quebrado, todo sujo. Você está entendendo? É a respeito de decisões que eu mesmo escolho para a minha vida.
É eu quem decido viver essa vida ou não. Uma das coisas que nós vivemos demais, principalmente nessa época de hoje, porque nós vivemos na época da informação, nós somos bombardeados 24 horas por dia, com 1001 informações. Hoje em dia nós temos uma outra modalidade de obesidade, que é a obesidade mental. Pessoas que têm tanta informação na cabeça que elas não sabem como colocar em prática. Obesidade mental. E nesse tempo que nós vivemos, o que comanda, o que faz a diferença na nossa vida, não é o que eu sei fazer, é aquilo que eu faço. Tem milhares e milhares de pessoas que sabem muita coisa, mas que colocam muito pouco em prática. Então, muitas das vezes, um ignorante que está fazendo aquilo que você deveria fazer, ele está se saindo muito melhor do que você, que é uma pessoa totalmente instruída, porque por mais que ele seja ignorante, ele faz, e você fica só na teoria. Então, dentre você saber e você fazer, a segunda opção é muito mais importante. Nós vivemos na época do conhecimento. Não, eu preciso obter mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E no fim, o que mudou? Ah, mas eu tenho uma filosofia, eu tenho um conceito. Você vai para o cemitério com seus conceitos e com a sua filosofia. Você não vai mudar a vida de ninguém. Você vai continuar vivendo a sua vida miserável de sempre. Porque os seus conceitos e a sua filosofia não fazem efeito no mundo real. Só fazem efeito no seu mundo, só para você. Nós precisamos de pessoas que coloquem em prática e que tenham a ousadia para sair da teoria. Isso fala muito a respeito da gente entender os ciclos naturais da nossa vida. Porque conforme eu falei aqui, nós vivemos numa zona que a gente poderia até chamar de zona de conforto, mas não é tão confortável assim. É dolorido também, é insatisfatório a vida que muitas das vezes a gente vive. Só que, por a gente saber que para passar para um outro nível, a gente vai precisar passar por um processo diferente, que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento, a gente muitas das vezes prefere ficar nessa zona de desconforto, porque é um desconforto conhecido, é uma dor que eu já conheço, eu já sei que eu suporto essa dor, eu não vou resolver, mas também vai ficar tudo desse mesmo jeito. E lá em Eclesiastes 3, ele fala exatamente a respeito disso, a respeito de como funciona a vida real. Se nós observarmos a natureza, se nós observarmos as estações do ano, você percebe que tudo é cíclico. Tudo começa num verão, com vida, com calor, e de repente vai passando as estações, e aí vem uma primavera bonita, aí de repente agora um outono as coisas começam a perder a cor, aí chega no inverno, começa a perder a vida, e o tom vai ficando mais esbranquiçado e mais frio, só que depois vai voltar a vida de novo. Isso é cíclico. Só que nós ficamos tentando ao máximo agarrar a nossa vida como se nunca nós fôssemos viver um tempo ruim. E eu volto mais uma vez na minha pregação do último domingo, e nós acabamos domesticando os nossos problemas. É o meu problema de estimação, porque eu não tenho coragem de colocar o meu pé para fora dessa zona para viver o novo que Deus tem para mim. Lá na história de Ezequiel, que eu canso de falar toda vez aqui, ele fala que o profeta ele profetiza sobre aqueles ossos secos. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E enquanto ele profetizava, um grande rebuliço começou a acontecer. Um grande barulho de osso com osso se juntando, e aquela bagunça que ninguém sabe o que vai dar.
E quando tudo se estabiliza, agora existe um exército de homens preparados para a guerra na sua frente. Nós conseguimos estabilizar a vida que nós estamos vivendo hoje. As nossas dores, as nossas insatisfações, já é tudo conhecido. Eu sei conviver com isso. Já faz tanto tempo que eu convivo com essas insatisfações que eu aprendi a conviver com isso. E a gente fica com medo de viver essa nova estação que Deus ele tem preparado para nós, porque é muito barulhento esse rebuliço que Deus ele faz, até que as coisas voltem a se estabilizar. A gente tem medo do desconhecido. Só que se arriscar com Deus é o lugar mais seguro que a gente pode habitar. E muitas das vezes nós temos deixado de viver a história que Deus ele escreveu para nós, para que nós possamos continuar vivendo a nossa vida de insatisfação, a nossa vida com as nossas dores, com medo do rebuliço que Deus ele pode causar, até que as coisas elas sejam reestabelecidas novamente. Se tem uma coisa, estou fechando aqui já. Se tem uma coisa que eu gostaria que você, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, se uma coisa você puder lembrar, eu gostaria que você se lembrasse disso. A unção honrada é a mesma unção compartilhada. A unção honrada é a mesma unção compartilhada. Júnior, o que é honrar? A honra ela tem o mesmo efeito que a inveja tem o efeito negativo. Quando a pessoa inveja alguém, ela quer aquilo que a pessoa tem para ela. Ela quer roubar da pessoa aquilo que a pessoa tem. Quando a pessoa honra alguém, ela participa da mesma unção que a pessoa tem. Eu honro, eu admiro o pastor William e eu falo, meu Deus, que homem de Deus, né? Como eu gostaria de ser um homem de Deus como o pastor William. Deus ele nos dá, ele estabelece um princípio para que eu possa viver dessa mesma unção. A partir do momento em que eu começo a honrar aquela pessoa a quem eu admiro, eu começo a compartilhar da mesma unção que essa pessoa vive. Nós vivemos um episódio muito legal no sábado. Já fazia um tempo que eu falava a respeito disso para a Esther. E a Esther também falava a respeito disso para mim. Que nós vivemos num ambiente, e eu não falo ambiente igreja, eu falo no ambiente cidade, onde as pessoas têm uma cultura de desonra. Nós viemos de um lugar que tudo era motivo de festa. E pensa num povo quebrado. Eu não estou falando de gente que tinha dinheiro, não. E no sábado a gente foi ali participar do culto numa igreja da cidade. E quando finalizou o culto, a gente ia embora, como sempre acontece. A gente faz o nosso trabalho, a gente carrega as nossas coisas, a gente dá o nosso melhor, a gente ensaia fora de hora, a gente usa um tempo que era para a gente estar fazendo qualquer outra coisa, para atender o chamado. E a gente estava indo embora mais uma vez, quando um irmão ali da igreja convidou a gente para que a gente fosse na casa dele. E a princípio, eu já estava tão acostumado com a desonra que eu não queria ir. Aí eu aproveitei e falei, a Esther sempre está passando mal, né? Vamos ver se ela vai querer ir, né? Que provavelmente ela vai falar que não, né? E por incrível que pareça, ela falou que sim. Eu falei, então vamos. E eu saí dali muito satisfeito. Não por causa da comida boa, mas pelo fato de eu conseguir quebrar um paradigma que eu tinha a respeito desse lugar. Nós fomos servidos, nós tivemos um tempo ali onde a gente se confraternizou entre nós, porque nós sempre estamos correndo juntos, mas quando você corre junto não tem tempo para você conversar, não tem tempo para você jogar a conversa fora.
E ali a gente teve esse tempo onde a gente pôde se alinhar um pouco. E enquanto o dono da casa simplesmente se preocupou em nos servir, juntamente com a sua família. Isso se chama honrar. Ah, Júnior, então você está falando que as pessoas elas têm que... Você quer que as pessoas honrem vocês porque vocês são pastores? Não. O problema é que quando não há honra, há desonra. É meio que automático. Não tem como ser diferente. E é uma coisa que eu sempre falei aqui. Eu até comentava sempre com o pastor. Nós trabalhamos no comércio. E eu trabalhei no comércio durante muitos anos, inclusive nessa mesma empresa que hoje eu sou dono. Eu trabalhei lá como funcionário durante muitos anos. E eu cansei de ver as pessoas se utilizando do seu cargo na igreja, da sua nomenclatura, para querer desconto ou para querer não pagar a conta. Então, quando eu te falo que quando não há honra, há desonra, é sobre isso que eu estou falando. E eu comecei a me recordar a respeito de momentos como esse. Eu me lembro de uma feita onde um pastor muito bem, uma pessoa muito bem remunerada na cidade, sentado na nossa frente, ali na nossa mesa, chorando, para tentar nos convencer de que ele não precisava pagar a conta. A Esther se lembra disso. Eu falei, é o fim da picada. Não, que eu não estava preparado, eu não imaginei que vocês iam cobrar de mim. Como que uma pessoa se atreve a ir no seu estabelecimento comprar alguma coisa e achar que você não vai cobrar? Porque ele é isso ou porque ele é aquilo. Cultura da desonra. A pessoa não te honra. Ela não honra o seu trabalho. Ela não honra a sua família. Alguns dias atrás, já tinha passado do meu horário. Eu fui socorrer um rapaz que mora fora da cidade. Quando eu voltei já era mais de 6 horas. E a Esther falou assim, você não vai resolver isso hoje, né? Eu falei, vou, porque o rapaz mora fora da cidade e eu não posso deixar ele na mão. E era um irmãozinho de igreja. Foi incrível, porque parece que a gente sabe como é que as coisas funcionam, mas eu falo a gente, mas é eu. Eu sempre quero acreditar nas pessoas. E naquele dia, mais uma vez, o meu paradigma, ele foi fortificado. A respeito do espírito de desonra que a gente encontra aqui. Aquele cara não queria pagar, desonrou todo o trabalho que a gente fez fora de horário para socorrer ele, para tentar ajudar ele. E a gente foi para casa destruído. E depois desse fato de sábado, Deus ele alegrou meu coração. Porque quando essas coisas começam a acontecer rotineiramente na nossa vida, parece que aquela é uma verdade. Até que você encontre um diferente, alguém que faz a diferença. E eu estava até me recordando de quando o pastor William, ele foi lá eu prestei um serviço para ele pela primeira vez. E ele me perguntou, quanto que ficou o serviço? Eu falei, não foi nada não. Eu vou cobrar do meu pastor? Imagina. Eu que já era acostumado com o sistema da desonra que as pessoas exercem aqui. Imagina. Aí ele deu mais uma rodada e depois ele perguntou de novo, e aí? Quanto é que foi lá mesmo? Eu falei, não foi nada não. Aí foi quando ele me grudou pelo colarinho e falou assim, ó, se você não me cobrar, eu não vou nunca mais fazer serviço aqui com você. Aquele dia, eu recebi de novo um espírito de honra. Porque a gente acaba generalizando. É por isso que eu falo que existe na cidade, mas ainda existem pessoas de honra. Existem pessoas que recebem
porque eles compartilham da mesma unção. Ah, Júnior, mas da onde você tirou essa ideia de que honrar alguém faz com que você compartilhe da mesma unção que ele? A palavra de Deus fala a respeito desse princípio. Lá no Evangelho de Mateus, ele fala que se você honra um profeta na qualidade de profeta, você recebe galardão de profeta. Se você honra um justo na qualidade de justo, você recebe galardão de justo. Quando nós entendemos a respeito do princípio da honra, eu não preciso desejar para mim aquilo que é do outro. O simples fato de eu me colocar à disposição, debaixo da mão da pessoa, me faz receber porção dobrada. Eliseu serve Elias durante todo o seu ministério. E quando chega no finalzinho do ministério de Elias, Elias fala: o que é que você quer de mim? Eu estou indo embora. Ele fala: eu quero simplesmente 2 vezes mais unção do que a que você tem. Esse é o princípio da honra. Só quem honra pode viver isso. Aprenda a viver debaixo dos princípios de Deus, para que você possa viver aquilo que Ele planejou para você. Eu comecei esse sermão falando a respeito de perguntas, e eu quero terminar fazendo mais uma pergunta. Como se chama esse tempo de agora? Como se chama o hoje? Você sabe como se chama o hoje? Você sabe como se chama o agora? A quem eu denominei o maravilhoso agora? Presente. Se chama presente, porque é isso que você recebe. É um presente que você tem a capacidade de articular para que você possa construir aquilo que você pretende para amanhã. Tudo depende do seu presente. Não depende do meu amanhã, não depende do meu eu daqui a um ano, depende de quem eu estou sendo agora. Eu estou construindo esse caminho que vai me levar para os meus propósitos. Agora. Nesse presente, no hoje. Eu gostaria que você ficasse de pé. Unção honrada é unção vivida. Estende a sua mão para cá, Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida poder, paz, prosperidade e intencionalidade para viver a história que Deus escreveu para você viver. Fala amém aí.